Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Vamos a mais um capítulo de Marcos, hoje capítulo 3. E eu espero que você esteja bem. E ao término da leitura, eu trago algumas reflexões do dia. Vamos lá? O homem com uma mão seca. E ele entrou novamente na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabá, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique de pé. E ele disse-lhes: é lícito no dia do Shabá fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram e, olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada, como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. A multidão no mar. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar e seguia-o. Uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não o dessem a conhecer. A escolha dos 12 apóstolos. E subiu a um monte e chamou a si os que ele queria. E vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele e que ele pudesse enviar para pregar. E ter poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Felipe, e Bartolomeu e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em sua casa. Jesus e Beelzebul. E a multidão vinha junto, outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele tem a Beelzebul,
e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir? E se uma coisa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e às blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam: ele tem um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao seu redor e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe? Os meus irmãos? E ele, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã é mãe. E esse foi o capítulo 3 de Marcos. E a mensagem que eu quero trazer hoje é: quanto mais conectados com Deus, tanto o homem como a mulher, mais mensagens internas, intuição, vamos receber orientação do Senhor. Por quais caminhos devemos seguir, o que está certo, o que está errado. E muitas vezes essas intuições, elas não estão erradas. Sentimentos sobre algumas pessoas, sobre caminhos, sobre propostas. E Deus funciona quando estamos diretamente conectados com Ele, como repelentes de umas pessoas, de umas situações, do pecado. E essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu te espero no próximo capítulo e até mais.